UFC Séries, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro nos Estados Unidos e todos estavam de olho nesse jogo, pois marcaria a estreia de Gabriel Barbosa pelo Cruzeiro, Dudu, a reestreia de Dudu, a estreia de Fabrício Bruno e pelo lado do São Paulo, a estreia de Oscar, depois de tantos anos fora do futebol brasileiro, jogando na China, ele volta para o Brasil ganhando mais de 2 milhões de reais mensal e com expectativa imensa. Eu confesso que tanto do lado do Cruzeiro como do lado do São Paulo, eu esperava muito mais, mas os times apresentaram um futebol nota 5 e deixaram muito a desejar, ficando assim um placar em 1-1. Léo, o que você viu do Cruzeiro, do Diniz, o cabuloso 2025 com contratações midiáticas bombando aí na mídia, e o que você viu do São Paulo, que Oscar só entrou no segundo tempo, o São Paulo preferiu jogar os dois tempos com times mistos, que os dois times continham jogadores titulares e reservas. O Cruzeiro, em sua vez, jogou com o time titular o primeiro tempo, o time com Cássio, Dudu, Gabriel Barbosa, Matheus Pereira, e no segundo tempo entrou um time totalmente reserva, mas o time reserva do Cruzeiro contava com Bolazier, contava com Christian, contava com muitos jogadores, o Wallace, muitos jogadores conhecidos nacionalmente, mas mesmo assim, Léo, com tudo isso que eu falei, eu esperava muito mais desse jogo. Cara, primeiro o jogo começa com um grande conhecido da torcida do Cruzeiro. O Matheus Pereira conseguiu fazer o gol em um erro de saída de bola do São Paulo, né? Errou ali, a bola caiu no pé do Matheus Pereira. E dessa vez ele decidiu o que ele ia fazer muito rápido. O Matheus Pereira, de 2024, recebeu muita crítica que quando ele recebia a bola ele não decidia muito. Mas dessa vez ele decidiu rápido o que ele ia fazer, chutou e fez o gol. E aí, com o placar de 1-0, eu achei que o jogo seria um pouco mais desenrolado, o jogo seria um pouco melhor, a gente teria mais opções de gols, situação que realmente levasse perigo, mas foi totalmente diferente do que eu pensei. As grandes contratações, que foi o Dudu e o Gabigol, não apareceram para o jogo, tá? É o primeiro jogo, poucos dias de treinamento, mas não apareceram. Pelo lado do São Paulo, o melhor do primeiro tempo foi o Ferreirinha, e aí criou um embate bom ali entre Ferreirinha e o Willian. Ficou um jogo legal, o Willian dava uma porradinha de leve, o Ferreirinha vinha e descontava, e aí o Ferreirinha para cima. E a grande decepção do lado do Cruzeiro é o Cássio, né? Cássio falhou no gol ali de empate, e já vinha sendo cobrado de algumas falhas, principalmente na final sul-americana. Eu sou suspeito para falar do Cássio, eu concordo, mas vale-se dizer que Cássio já estava desmobilizado porque Luciano estava pelo menos 1 metro na frente, só para deixar esse ponto. O gol foi impedido, o Luciano estava muito, mas foi muito na frente. Não é que ele estava um pouquinho, não, ele estava muito à frente. Como eu falei, para mim esse jogo é um jogo festivo, não tem como a gente contribuir muito, né? Mas também faltou a tecnologia do VAR. Teve um lance de pênalti para o São Paulo que eu achei que foi pênalti, o VAR não tinha VAR, não tinha como. Teve um lance de expulsão também que eu achei que era para ser expulso o Willian, também não tinha VAR, não tinha como. Mas, assim, em termos disso aí, realmente não dá para contribuir porque foi um jogo festivo. Mas eu acho que os dois torcedores, tanto de Cruzeiro e de São Paulo, pela temporada passada, por tudo que vem vivendo os dois times no retrospecto anterior, liga um alerta, tá? Parece que, principalmente do Cruzeiro, que montou um time super estrelado, um time muito bom, porém são de vários jogadores contestáveis onde estava, né? O Dudu contestado no Palmeiras, Gabigol contestado no Flamengo, o próprio Fabrício Bruno contestado no Flamengo também, tanto é que virou reserva na fase final, o Fagner contestado, o Cássio contestado, são jogadores contestados e parece que esse trabalho do Diniz vai ser um pouco mais trabalhoso do que o torcedor imaginou. Pelo lado do São Paulo, a expectativa era toda no Oscar, mas a estreia do Oscar também ficou apagada, não fez muita coisa, não mudou o jogo como o torcedor esperava. Eu acho que também é um alerta para o torcedor entender que o Oscar não vai mudar o jogo de uma hora para outra, né? Ele precisa de uma adaptação ao nosso futebol, com todo respeito ao futebol chinês, mas o nível não é dos melhores também. E aí o Luciano decidiu pelo São Paulo
e o Matheus Pereira decidiu pelo Cruzeiro, duas caras que já fazia parte do elenco, que foram o destaque do jogo de ontem. O que eu imagino é o seguinte, vamos lá. O São Paulo, eu olhando o desempenho do São Paulo, o São Paulo 2025, para mim, teve o mesmo desempenho do São Paulo 2024, não mudou nada. Jogando a mesma bola, pouca criatividade, dificuldade de achar uma jogada. Não tem nenhum armador no São Paulo hoje. Não tem ninguém que possa armar o jogo. É até estranho eles terem liberado o Rato para o Vitória, porque o Rato era o único jogador com essa capacidade. Aí Lucas está jogando centralizado porque ele não aguenta mais fazer o corredor. Só que ele centralizado não é a melhor versão dele, pelo menos dessa forma que ele está jogando no São Paulo, não é. A gente está vendo aí o Caleri sofrendo uma falta no meio campo. Quando seu camisa 9 está lá no meio campo sofrendo uma falta, é porque realmente a bola não está chegando lá e o cara está voltando para conseguir participar do jogo. Foi assim que eu vi o lado do São Paulo, o que para mim é pejorativo para quem? Para Nestor e Michel Araújo. Significa que dois jogadores saíram e não fez diferença no time, né? Porque o time não avançou em direção nenhuma. Eles não estão fazendo falta porque o time está apresentando pragmaticamente a mesma coisa que apresentou no ano passado. Bom, falando agora do Cruzeiro, existe uma expectativa muito grande em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro fez grande investimento, trouxe jogadores midiáticos, mas vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas. O Fagner já era reserva do Mateuzinho no Cruzeiro, ou no Corinthians. O Fagner era reserva do Mateuzinho, que não é um primor de jogador, mas o Fagner ele tem isso que ele apresentou ontem. No momento de pressão, ele vai conseguir dar um segmento para a bola. Dificilmente ele vai dar um passe errado. Dificilmente ele vai deixar o time dele exposto. O Fagner não vai dar uma bola para o adversário fazer o gol. O Fagner não vai fazer isso. Agora, ele também não tem mais muito vigor físico para chegar na frente. O Fagner vai ser perfeito nessa saída de bola do Diniz. Por quê? Porque ele tem uma visão de jogo e um passe muito bom. Mas não tem mais muita coisa para apresentar. O Fagner é isso. O Gabigol apresentou o mesmo que ele vinha apresentando no Flamengo, ou seja, nada. Ele não pega na bola, ele não chuta no gol, ele não consegue se posicionar bem. Não sei se muitas vezes na mídia é tratado como ele não quer. Não sei se ele não quer, eu acho que ele não consegue mais. Eu acho que quando um jogador está em um alto nível, ele se acomoda pelo tempo que o Gabigol se acomodou, ele não consegue mais retomar. É impossível ele retomar. Infelizmente, ele não consegue mais. Sendo assim, vai ser muito difícil para que Gabigol tenha o desempenho que se imagina pelo investimento que está sendo feito, né? Muito difícil, muito difícil. Gostei da partida do Dudu. O Dudu sempre vai ser menos falado porque ele é menos midiático, mas o Dudu me parece que ele vai ser o Arias do Cruzeiro, aquele cara que vai ficar livre, que vai fazer a superioridade numérica dos dois lados. Então, o Dudu aparecia na direita, o Dudu aparecia na esquerda, o Dudu aparecia pelo meio, o Dudu aparecia no ataque, o Dudu aparecia na defesa. Eu não sei se ele vai ter condição física de manter isso, mas todas as triangulações, que é o que o Diniz gosta de fazer, o Dudu estava participando ativamente daquele momento do jogo, né? Por assim dizer. Então, eu acho que esse Cruzeiro tem muito a melhorar, mas não passa por Gabriel Barbosa essa melhora. Eu acho que logo, o Gabriel Barbosa ele vai perder esse espaço de protagonista e vai passar a ser mais um. Vai ser mais um bom jogador no elenco do Cruzeiro, porque eu não enxergo, a não ser... tudo bem que ele vai ter agora o Campeonato Mineiro aí com pelo menos 6, 7 datas para ele mostrar alguma coisa, mas eu ainda não enxergo no Gabriel a capacidade de ser o protagonista, o principal jogador de um time de Série A, Léo. Cara, como eu falei, é muito precoce para a gente falar assim se que vai dar certo ou não. É o primeiro jogo, é um jogo festivo, é um jogo ali que foi mais tratado por entretenimento do que como futebol mesmo. É muito cedo. Mas sim, pela impressão que deu o primeiro jogo, o Gabigol vai ter sérias dificuldades nesse time do Diniz. Até porque não é um time que roda a área como o Flamengo rodava.
É um time que tenta produzir mais com aproximação, a bola no pé. E no próprio Flamengo, o Gabigol ele não conseguia, no seu tempo bom, fazer esse jogo aproximado, né? Fazer esse 1-2, fazer a tabela rápido, fazer a movimentação. O Gabigol não era esse jogador no próprio Flamengo de 2019, que foi o melhor Flamengo que a gente viu. Então ele vai ter dificuldade sim a se adaptar a esse novo estilo de jogo. Mas eu acredito que em uma boa parte da temporada, mesmo ele estando mal, ele vai ser esse jogador titular, até pelo alto investimento e também porque seu reserva é o Caio Jorge, que ano passado também foi uma decepção muito grande para o torcedor cruzeirense. Ô, Léo, mas tem um ponto daquele Cruzeiro, daquele Flamengo, e já lhe agradecendo pela participação. Aquele Flamengo, as bolas procuravam o Gabriel. Muitas bolas iam para ele. Tinha ele, Bruno Henrique, Arrascaeta dava nele. Tinha ele, Bruno Henrique, Gerson dava nele. Tinha ele, qualquer outro, a bola ia nele. Tanto que o Flamengo começou a ter problemas, veja só que loucura, quando chegou Pedro. Porque aí os caras, tinha ele e Pedro, os caras, vou tocar em Pedro. E Pedro começou a guardar. E aí foi um problema para Gabriel. E foi aí que ele começou a perder espaço. E aí era aquela polêmica com o Renato Gaúcho, joga um, joga os dois, enfim. E a gente pôde ver nos melhores momentos, a gente viu nos melhores momentos que a gente rodou, inúmeros lances que os caras não tocaram para ele. O Marlon, lateral esquerdo, chutou no gol. O meia, o Romero pega a bola, recupera e dá em Matheus Pereira, não dá nele. Matheus Pereira bate no gol e não toca nele. Enfim, a gente viu alguns lances que aquela realidade da bola procurar ele não vai ser assim que vai acontecer, Léo. Muito longe disso, né? O time do Diniz pede muito mais do que isso. E o Gabigol vai ter que se adaptar a essa nova fase, né? Ele saiu do Flamengo, ele tem que se adaptar a essa nova fase. Esse lance do Marlon foi até engraçado, que ele meio que fez aquele chilique que ele sempre dá, né? De bater os braços, botar a mão na cabeça. E o Marlon nem olhou para a cara dele para falar, foi Marlon, passou direto. Calma, tá chegando agora, tem que esperar seu momento. É mais ou menos o que vai ser o Gabigol esse ano aí. Pois é. E vale dizer que o Marlon é jogador importante nesse elenco do Cruzeiro, né? Vários times tentaram contratar, o Cruzeiro pediu valores astronômicos, acho que foi 5 ou foi 15 milhões de euros. Não é um jogador qualquer, né? Então tá muito valorizado lá. Léo, tamo junto, muito obrigado. Galera, é isso. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Ah, Léo, só para fechar, o Oscar, hein? Meu Deus do céu, nem pegou na bola. Cara, é como eu falei, vai ter que ter uma nova fase, vai ter que ter um pouco de paciência do torcedor do São Paulo, porque para ele se adaptar novamente ao futebol brasileiro vai ser um pouco complicado, vai demorar, vai requerer tempo. E o problema é que aqui no Brasil não se tem tempo, né? Libertadores já é logo no mês que vem, março já começa brasileiro, e aí vamos ver quando que o Oscar vai começar a jogar bola. Que essas primeiras rodadas a gente vai ver o que viu ontem. Muito pouco. Rapaz, e outra coisa, o São Paulo, ele entrou no segundo tempo, né? O São Paulo, como eu disse, optou por jogar 2 tempos com times mesclados, e os caras pegavam a bola e davam dele. Onde é que tá? Os caras pegavam, cadê o Oscar? Dá nele. Pá! Virava a bola, às vezes o volante já olhava, opa, tá ali, ó. Pá, claro. O cara tá ganhando 3 milhões, é a principal estrela, eu também tocava nele. Eu tô na linha de fundo, ele tá lá na outra, eu dou, vai. Tem que dar nele. E os caras davam todas as bolas nele, não saía nada. Nada. E vai precisar de um tempinho aí para se adaptar. E o torcedor do São Paulo tem que se acostumar, tá? Que o Oscar que vocês vão ver, eu acho que até adaptado, até com o tempo, vai ser esse Oscar aí, cara. Sinceramente, essa contratação eu achei que foi um pouco fora do contexto e um pouco irreal, que não dá para se esperar muito do Oscar. Eu sou desconfiado com o jogador que vem da China, desde a época do Goulart, cara. Para mim, o Oscar nunca foi esse jogador todo que a mídia pintou, que é um super craque, que é um fenômeno. Para mim, nunca foi. Jogou na Inglaterra, pô, parabéns. Tem números lá medianos, pô, ótimo. Tem um monte de jogador também que joga lá na Inglaterra. E pelo amor de Deus, pô, Lanzini, que não conseguiu jogar no Fluminense, joga lá na Inglaterra, pô. Então, parece, quando fala que o cara jogou na Inglaterra, parece que o cara virou um fenômeno. Eu nunca vi esse futebol todo em Oscar. Não tenho expectativas de Oscar no futebol brasileiro, sinceramente. Mas vamos ver. Tamo junto, é só o começo. Se inscreva no canal, deixe seu like. É o Golaço Debate. Valeu!